Um inscrito aqui do canal, Lucas Anderson 4717, comentou basicamente assim pra mim: cara, cria uma continuação do Z, ou seja, cria uma saga de Dragon Ball Z depois da saga Majin Buu e antes da Batalha dos Deuses. Então eu pensei, cara, isso é perfeito, isso vai ser muito interessante, continuar o Z sem Super e obviamente sem GT. Então eu pensei, tá, primeiro ponto que tem que ser colocado aqui, ele não deu ideia nenhuma, ou seja, eu tenho carta branca para colocar o vilão e a história que eu quiser dentro dessa nova saga. Então eu pensei, beleza, hora de criar um vilão. Fui dar uma olhadinha lá em alguns sites para ver imagens que o pessoal já tinha criado sobre vilões e pensei, interessantes, mas existe um certo vilão de um certo filmezinho aí, dois especificamente, que mereciam totalmente ser canônicos, porém não são. Aí eu pensei, irmão, canonizaram o Broly, canonizaram a lenda, o lendário Super Saiyajin. Então por que eu não vou canonizar aqui na minha história o Cooler? Ou seja, depois da saga Majin Buu, teremos a saga Uma Vingança para Frieza, totalmente refeita e obviamente com níveis de poderes diferentes, já que o Cooler quinta forma foi feito de gato e sapato pelo Goku Super Saiyajin 1, e agora o moleque aqui tem a porra de um Super Saiyajin 3. Então agora meu nome, eu peço a você aquele likezão, uma inscrição, um comentáriozinho aqui no vídeo, ou seja, faça o combo Goku, Vegeta e Granola, deixa o like, se inscreva e comente o que achou do vídeo no final. E agora sim, bora começar. Primeiro ponto que temos que fazer é tampar o furo de roteiro que Freeza e Recold nunca falaram sobre o Cooler. Por quê? Porque ele simplesmente não existe na linha canon, então vamos lá. Isso é muito simples de fazer, é só fazer o Cooler meio que ser um renegado, que nem o Recold nem o Freeza simpatizam com ele, portanto eles não falaram sobre ele porque simplesmente para ele o Cooler não existe, entre aspas. O Cooler tá lá em outro lugar do universo trabalhando sozinho com a sua equipe, equipe entre belíssimas aspas, né, porque o cara não tem equipe, o cara tem escravos para si, enfim. Então o negócio é o seguinte, o Cooler não tinha contato com o Recold e com o Freeza. Porém, ele ficou assim sabendo que o Freeza havia morrido, mas isso não havia despertado nele nenhuma sensação de querer se vingar. Porque aqui eu quis mudar um pouquinho a motivação do Cooler, já que o Freeza ele ser um renegado, ou seja, ele não quer ir para a Terra só para poder se vingar do Freeza. Basicamente, o objetivo dele indo para a Terra é ir em busca das esferas do dragão, para que ele consiga então a sua tão sonhada imortalidade. Mas é claro que antes do Cooler ir para a Terra temos que mostrar um pouco sobre o seu poder, já que agora ele precisa ser pelo menos superior um pouquinho a um Super Saiyajin 3 para pelo menos ter uma saga. Então o negócio é o seguinte, o Cooler em sua forma final, que é a forma que apareceu no filme, que é idêntica do Freeza, porém maior e roxão, inclusive muito mais bonito que o próprio Freeza, ela já seria capaz de se igualar ao próprio Super Saiyajin 2, tanto de Goku, Vegeta e Gohan, tanto faz. O nível de poder dela pode ser introduzido como nível Super Saiyajin 2. Então, para explicar como e por que ele ficou tão poderoso, o que eu faria? Eu usaria uma ideiazinha do Dragon Ball F sobre o Ice, ou seja, que os guerreiros da raça Freeza se chamam demônios do gelo e ficam congelados. Quanto mais tempo esse demônio do gelo passa congelado, mais forte ele é. Então aqui a gente pode colocar que, por exemplo, o Freeza passou 85 anos congelado. A gente coloca o Cooler como, por exemplo, passando 300 anos congelado. Assim ele seria, obviamente, muito mais forte que seu próprio irmão. Tem conta também o fato de que o Cooler é diferente do Freeza. Por quê? Porque o cara sempre treinou. O Freeza dizia que não precisava treinar porque era forte. O Cooler, mesmo sabendo que era forte, sempre treinava. Ou seja, o Cooler, além de treinar, compartilha um gosto muito especial e idêntico ao Goku. Ou seja, o cara ama lutar com adversários mais poderosos. O Goku é para ficar mais forte, já o Cooler é para mostrar que ele é mais forte, é para humilhar e para desprezar os seus adversários. Então o Cooler agora quer se tornar um ser imortal para subjugar todo o universo. Portanto, é isso que o leva para a Terra. Então, o Cooler estava de olho nas esferas há muito tempo, desde a saga Android, porém ele decidiu ficar quieto e deixar os guerreiros lutarem apenas para analisar e saber o nível de poder deles, assim ele aumentava seu treino para ficar mais forte. E então, após a derrota de Majin Buu, que era um guerreiro que o próprio Cooler temia, porque o próprio Cooler disse que ele não teria chance nenhuma contra o Majin Buu, então ele esperou derrotar o Majin Buu para então ele poder ir para a Terra. Isso vai acontecer basicamente 2 anos após a saga Majin Buu. E então, com o Cooler chegando na Terra atrás das esferas, o primeiro que ele ia enfrentar seria o Piccolo, que obviamente seria derrotado com uma facilidade tremenda pelo Cooler Final Form.
Lembrando, quando eu falar Cooler Final Form, forma final, é a forma final mesmo, tá? Não é a quinta forma, por enquanto ela não foi apresentada. Então, vamos lá, depois que Piccolo é derrotado, Gohan já adulto juntamente com Vegeta e Goten Trunks chegam até o campo de batalha, onde o Piccolo estava quase morto. Eles então começam a enfrentar o Cooler. Cooler simplesmente se desvia dos ataques e diz que não tem interesse em lutar com os seres inferiores, está aqui apenas para buscar as 7 esferas do dragão. Então o Vegeta boladão, seu chamado de inferior, se transforma logo em Super Saiyajin. Isso então faz o Cooler perguntar: escute, por acaso essa é a forma lendária que tanto falam que iria matar o meu irmão? Vegeta então responde que sim, que agora é o Cooler que vai morrer pelas mãos do lendário Super Saiyajin. Então o Cooler responde: eu lembro muito bem que um ancestral meu Shinji terminou em pedaços ao lutar com esses guerreiros de Aura Dourada, por isso eu decidi treinar. Eu garanto a você que esse seu poder não é nada perante o meu. E aqui eu estou basicamente canonizando a cena em que Bardock se transforma em Super Saiyajin, e é daí que surgiu a lenda do Super Saiyajin. Então o Gohan também se transforma e diz que vai lutar. Vegeta manda ele não se intrometer e Vegeta vai sozinho pra cima da luta, o que obviamente o leva a ser derrotado pelo Cooler. E então o Gohan se transforma logo em Super Saiyajin 2, manda Goten e Trunks se afastaram e vai pra cima do Cooler. E eles então têm uma luta equilibrada, com o Cooler ficando até surpreso com quão forte é esse tal de Son Gohan. Então o Cooler só para a luta e pergunta pro Gohan se ele não queria se aliar ao seu próprio exército, porque o Gohan tem potencial incrível e seria muito útil para ele. O Gohan obviamente nega e a luta dos dois então continua. Enquanto isso, Goku estava treinando no planeta do Sr. Kaiô. Então o Sr. Kaiô notifica do que estava rolando na Terra. Então a primeira pergunta de Goku não é se o Gohan tá bem, não é se o Piccolo tá bem, não é se o Vegeta tá bem. Primeira pergunta do nosso nobre amiguinho Goku é se o guerreiro é forte. Então o Sr. Kaiô diz que sim e que ele é irmão do Freeza. Só do Goku vir que ele é irmão do Freeza, a feição do Goku de sorridente e brincalhão muda para um cara sério dizendo que vai se trocar, então vai ir para a batalha. Mas enquanto isso, um Yadrati se teletransporta para o planeta do Sr. Kaiô. Chega lá em estado de quase morte, dizendo que veio pedir ajuda porque o Cooler dizimou seu planeta inteiro. E então o Goku fala pra ele relaxar e diz que vai lá dar um jeito nesse cara. Então Yadrati pega e fala pro Goku não ir, que ele é muito forte, que ele é invencível, que o Goku e os outros vão ser mortos. Mas quando eles olham pra trás, o Goku nem está mais lá, porque ele obviamente foi pra batalha mais animada do que nunca. Então o Goku primeiramente se teleporta para a torre do Sr. Karin, pega as sementes dos deuses, teleporta para a batalha, entrega para o Piccolo e para o Vegeta, e então manda o Gohan parar a luta. Goku então pergunta o que o Gohan está fazendo, porque não logo sua forma mística já poderia ter matado esse cara. Todos ficam confusos, porque o Goku, que é o brincalhão, o cara que nunca luta a sério, tá querendo que o Gohan lute a sério. Então Gohan pergunta por que o Goku tá assim. Goku então completa que esse cara é irmão do Freeza e que ele aprendeu que não deve subestimar ninguém que seja dessa raça, porque eles são seres cruéis e qualquer chance que tiver ele destrói a Terra com um soco. Portanto, Goku eleva seu Ki e se transforma de uma vez em Super Saiyajin 3, então vai pra cima do Cooler, onde o Cooler obviamente toma uma surra. Enquanto lutavam, o Cooler disse: olha, eu reparei que você na sua forma base é idêntico ao Saiyajin que matou um ancestral meu, o que era de fazermos disso um pouco mais divertido e uma vingança para a minha raça. Goku então pensa que estava se referindo ao Freeza, portanto ele fala assim: foi eu quem o matou. Cooler então completa: não, não foi você. Se você fosse o mesmo guerreiro que matou meu ancestral, nessa hora eu já estaria morto, porque ele era frio e não parava por nada as suas batalhas até vencer. Já você parece bonzinho demais e posso reparar que mesmo tentando vencer, está segurando seus socos. Mas eu não vou mentir, eu até entendo porque meu irmãozinho perdeu pra você, mas agora agradeço, você será o primeiro em todo o universo, em todas as lutas que travei, a ver minha última transformação. Goku então não fica mais tão assustado, porque pensa que ele simplesmente vai ativar o seu 100% de poder, mas ele começa a elevar o seu Ki, uma aura roxa surge e ele então... Nossa, falei tudo errado, aura roxa. Uma aura roxa surge, nossa mano. Ai, meus conselhos tá zoando. Nossa. Uma aura roxa surge. Ele então se transforma na sua quinta forma, mostrando um poder imenso que supera o poder do Super Saiyajin 3. E então ele diz: muito bem, podemos continuar? Com velocidade imensa, ele acerta um soco no peito do Goku, igual o Granola fez com o Goku Migate, levando ele no chão. Então Goku Super Saiyajin 3 vai a nocaute com apenas um golpe do Cooler quinta forma.
Então Cooler diz, olha só, todo esse chilique, todas essas batalhas, simplesmente porque não queriam me entregar uma simples esfera do dragão. Então ele pega a esfera, começa a voar e diz que isso ainda não acabou, mas ele também não tem interesse em seres fracos e inferiores. Então ele entra em sua nave e pensa em ir embora. Então Vegeta com raiva dispara um Final Flash na nave, a danificando, o que faz o Cooler novamente decidir sair da nave e dizer, tudo bem, se vocês querem morrer, que seja. E a batalha continua no próximo vídeo, se vocês gostarem desse e quiserem que eu continue, né? Saiyajins, muito obrigado por ter acompanhado, cara. Se inscreva no canal, deixa aquele like, comenta o que você achou, comente ideias para a saga de Dragon Ball Super dos inscritos que tá insana. É isso aí, fique com Deus, até o próximo e eu fui.